Obrigado, gente. Vamos continuar divulgando o Evangelho, a boa semente da Palavra de Deus. Quem me seguir, estarei seguindo de volta. E vamos fazer a obra de um evangelista. Bom, então o que nós precisamos entender sobre o Evangelho? Ontem eu estava falando sobre as religiões. Eu já falei sobre a cura da alma, que é do Salmo 103, onde nós aprendemos que o próprio salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, que é a cura da parte intelectual do homem. Bendize minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bom, se o evangelho em que nós vivemos é a única solução que existe, para quem conhece sabe, eu respeito os que não conhecem. Se todos nós nascemos condenados debaixo do pecado do Adão, que na minha opinião nós não temos culpa, como é que nós vamos ter culpa de um pecado que nós nascemos com ele embutido e durante a trajetória, durante o caminho, todos nós precisamos aceitar Jesus. Eu respeito aqueles que pensam ao contrário, que pertencem a alguma religião e acha que vai encarnar e voltar a viver, ou que a alma vai ficar vagando, sei, não entendo dessas religiões aí, e eu respeito e jamais vou entrar em contenda, em discussão por causa dessas coisas, né? Mas eu creio que nós somos um corpo, nesse corpo habita um espírito, nós somos um espírito, ou ao contrário, nós somos um espírito, habitamos em um corpo, esse corpo é barro, como está escrito na Bíblia, e quando nós morrermos, o que é do pó, pois o homem foi criado de barro, do pó, ao pó voltará, então o corpo se desfará, e a alma, a parte intelectual do homem, a alma nunca morrerá. É parte imortal, né? Então não tem, passa 1000 anos, 10.000 anos, 1 bilhão de anos e a alma estará viva. E é o que sente dores é a nossa alma. E para onde ela irá? Ou ela sobe ou ela desce. Que bom seria que não existisse o inferno, como muitos pregam. Jamais eu iria para a igreja, eu iria viver dissolutamente os prazeres da carne. Mas, infelizmente, ele existe. E por que ele existe? Como é que tu está falando com tanta segurança que o inferno existe? Porque eu já falei aqui, torno a repetir, que Deus me usou várias vezes para expulsar demônios, né, na congregação em que eu congrego. Várias vezes fui ali instrumento nas mãos de Deus para expulsar demônios. E como que não vai existir o inferno se existem os demônios? Sabe, várias pessoas, eu já falei aqui de uma moça que veio gritando, endebalada a carreira, correndo forte mesmo, e se eu não estivesse pronto na porta da igreja, essa moça sairia rua fora e provavelmente provocaria um acidente, já que a igreja aqui é na principal avenida da cidade. E ali Deus me usou para amarrar o demônio e mandar embora. Tinha uma senhora que ficava, quando manifestava, ela ficava uma pedra, ela ficava igual um toco. Se você virasse ela para o lado que virasse, ela não ia contorcer. Tinha outra que virava uma cobra. E tinha outra que gritava e fazia escândalo e ofendia, dizia palavrão. Várias vezes Deus me usou para expulsar demônios. Então, se existem os demônios, é porque existe o inferno. E a pergunta que não quer calar é: para onde iremos nós? Ou subimos ou descemos. E para subir existe uma vida regrada, comprometida com a palavra do Senhor, não é apenas ir para a igreja. Eu creio que muita gente vai se decepcionar, inclusive muitos pastores. A Bíblia diz que muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, em teu nome eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu falei novas línguas. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos, que no caso são os demônios, pois Lúcifer, isso está em Isaías 14, quando se rebelou, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos, 30% dos anjos, que hoje são os demônios. Lúcifer é o diabo agora, é acusador dos filhos de Deus. Então, isso aconteceu e agora eles são anjos caídos. E Deus vai dizer para aqueles que disseram que em seu nome ou fizeram suas obras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. Então muita gente está se enganando, achando que é salvo e não é salvo.
dentro das igrejas, infelizmente. E nós temos que buscar com zelo, com atenção, a nossa salvação. De nada adianta usufruirmos de uma vida abundante aqui. Eu torno a repetir, prosperidade é dom de Deus, é a vontade de Deus para nós, mas de nada adianta usufruirmos de uma vida abundante aqui se nós nos perdermos. Lucas 9 diz, de nada resolve granjear o mundo inteiro se nos perdermos ou nos prejudicarmos a nós mesmos. Prejudicar é sofrer, ter sofrimentos, mesmo estando dentro da palavra de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Mas por desobediência vier a sofrer e ter o corpo destruído para o espírito ser salvo. E perder-se é perder-se mesmo, ir para o inferno. Então nós temos que atentar para a nossa salvação. E por que as pessoas não aceitam Jesus se todo mundo diz que é de Deus? Ninguém quer ser do diabo. Pode ser o que for, pode ser a religião que for, vai dizer que é de Deus. E por que elas não se convertem? Elas não se convertem porque o apóstolo Paulo já avisou que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, e não se convertem e o Senhor não os cure. E essa cura qual é? A cura da alma. Pois se a alma não estiver curada, de nada vai adiantar, a pessoa não conseguirá entrar no céu. A porta é estreita, largo é o caminho que conduz à perdição. A porta é estreita, nós vamos entrar apertadinho, com regras, com disciplina, com doutrina, com entregas verdadeiras a Deus. É assim que iremos entrar. Prosseguiremos e venceremos.